Galera, começando mais um bate-papo aqui no Papo Animal, o podcast da agência Arthur e Vidal. Aqui a gente sempre vai trazer os maiores conhecimentos, atualizações de branding e marketing também do mercado. E hoje o nosso convidado é... Ixi, eu já te cortei, né? Vai lá, se apresenta, Evelyn. É sempre assim. Eu esqueci, é que eu sou muito apressado. É muito... Tudo bem, gente? Seja muito bem-vindo. Eu sou a Evelyn Vidal, aqui especialista em redes sociais, mas aqui a gente vai falar um pouquinho de tudo. Então, fique aqui conosco. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, deixa seu comentário, volta aqui, fala pra gente o que você gostaria de ver por aqui e se inscreve no canal e compartilha aí, ajuda a gente, né? Estamos começando. Muito importante, viu? Por isso que eu tinha que deixar ela falar, ela lembra das coisas e eu não. Então, ó, eu até peguei aqui uma colinha aqui porque o currículo é grande. Esse cara aqui é brabo. Então, ó, vamos lá, hein, ó. Ele que é sócio da FC Consultoria e Gestão, da Ianca Seguros e Investimentos, da Vermelho Tênis em Viedo, já treinou mais de 3.000 pessoas em vendas, realizou mais de 300 consultorias empresariais e ainda é facilitador da Empretec do Sebrae. Será que é brabo? Em conhecimento. Tô até com medo de falar com ele. Então, nosso convidado, Felipe Cavalcante. Aquele também é o nosso consultor. Nosso consultor, Felipe Cavalcante. Cara, que honra, cara, que você tá aqui com a gente, mano. Obrigado. Boa, brabíssimo. Isso, agora vai lá. Segue aí. Vamos começar passando a palavra pro Felipe. Fala um pouco de você, Felipe. Essa apresentação ou faltou alguma coisa? Tá. Sempre falta alguma coisa, né? Mas é bom que vocês colocaram certamente as principais. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa falar de bons assuntos aqui para ajudar a galera que tá ouvindo de alguma maneira. Resumindo isso aí, é isso mesmo. Eu trabalho há muito tempo, trabalhei em muitas áreas muito diferentes. Além disso tudo ainda sou casado, tenho 3 filhas, moro aqui perto aqui de Jundiaí, tô em Itupeva. E entre muitas coisas que eu poderia fazer, tentei fazer muitas coisas, não me encaixei também muito no padrão normal de trabalho, no padrão normal de dentro das pessoas aí no dia a dia. Acabei indo para a área do empreendedorismo e nisso eu fiz a minha vida. E por isso eu posso dizer com certeza que hoje eu sou muito feliz empreendendo, não só nos meus negócios, mas também nos negócios dos meus clientes, né? Então, também acabo me realizando, ajudando outras empresas a terem mais sucesso, alcançarem mais objetivos, mas não é fácil, né? Hoje eu tenho que lidar com as minhas 3 empresas, estou com mais 10 consultorias, então são 13 empresas transitando aqui dentro da minha cabeça. Nós entendemos, né? Tenho dor de cabeça com 2, né? Mas... 13 empresas aqui, WhatsApp, Felipe, eu preciso falar com o cara, e isso e aquilo, aconteceu isso, o funcionário falou aquilo, tem que negociar com o fornecedor, venda de brócolis, agência de marketing, empresa... Acho que ele cutucou a gente. Era um ótimo. Foi indireto. Empresa de esquadria, fisioterapia. Eu tenho muitas empresas que eu dou consultoria, mas para mim é muito gratificante porque isso transforma as vidas. É isso. Cara, animal, velho, animal. Você tocou num assunto aí que eu acho até... Eu vou entrando aqui, assim, eu sou meio assim no improviso, tá, cara? A Evelyn que tem pauta, tudo bonitinho, eu não, eu vou indo no embalo. Você tocou num assunto que eu achei muito interessante, cara, e aí eu queria até pegar o gancho baseado na sua função ali dentro do Empretec, né, que você é um mentor lá dentro, né, ensina a galera, etc. Você trouxe um ponto que eu não me encaixei, não me enquadrei, né, no tradicionalismo ali do CLT e etc. Cara, eu acho que a gente pode partir por aí depois você vai pra sua pauta, pode ser? Não, fica à vontade, aqui é só pra gente ter uma linha de raciocínio. Porque isso eu vejo que, já partindo pro lado de empreendedorismo, de fato, eu acho que é o primeiro sentimento que todo empreendedor, de fato, tem. Que é o de não se encaixar, né? Não olhar e falar assim, putz, cara, isso não me completa, não é pra mim, tô sentindo falta de algo. Não é nem salário, não é benefício, não é nada, é só o fator de não se completar. E aí eu queria que você me desse uma opinião, já que você trata com empreendedores sempre, pode ser feito para melhorar esse tipo de ação, sabe? Tipo, putz, me entendi agora. Legal. Excelente pergunta, cara. Muito boa mesmo.
E no Brasil é curioso porque a grande maioria das pessoas não empreende por oportunidade. Queria ser, que é esse o caso, né? É isso que eu tô falando aqui para você. Ou seja, eu não me enquadrei e eu vou encarar uma nova oportunidade, eu vou achar um lugar no mercado que eu possa exercer as coisas que eu sei, ou que eu possa me desenvolver, ou que eu possa ter um resultado. Esse é o empreendedorismo por oportunidade. Aqui acabam escolhendo muito o empreendedorismo por necessidade. Ou seja, o mercado acredita que eu não me encaixo, então eu começo a não encontrar lugar para trabalhar, não passo em entrevista, não sou aprovado para trabalhar num determinado lugar, acabo não me desenvolvendo, não vou atrás de uma formação, e enfim, chega uma hora que é o seguinte, eu preciso ganhar dinheiro de alguma maneira, então uma saída é o empreendedorismo. Esse é o empreendedorismo por necessidade. O que poderia ser feito? Olha, poderia se falar muito mais sobre o tema. O Brasil ainda é muito demonizado a questão do empreendedorismo. Não é explícito muito na escola, por exemplo. Embora as escolas, quando você vai para uma escola mais cara, mais de elite, eles já falam muito sobre o empreendedorismo porque eles têm muitos pais que estão colocando os filhos lá que são empreendedores. E vão encarar isso de uma maneira mais amistosa. Mas quando você vai para escolas tradicionais, não tão de elite, ou a própria escola pública, ou que o governo proporciona para os jovens, tem quase nada de empreendedorismo. Na verdade, o sistema educacional todo está desenhado para formar pessoas para o CLT. Usa uniforme, entra no determinado horário, sai no determinado horário, pede licença para ir ao banheiro, pergunta se pode fazer... Uma determinação. Se eu posso fazer com caneta preta ou caneta azul. E a gente enfrenta isso que você falou, quando vai chegar lá num curso de empreendedorismo como o Empretec, que a gente vai falar de comportamentos empreendedores, ou seja, eu tô lá para ajudar o cara a transformar o comportamento dele, para ele fazer o que ele quiser da vida, e ele não consegue ter autonomia para pegar o controle e mudar a temperatura do ar-condicionado. Isso foi uma indireta? Tá muito frio? Não, beleza. Porque a gente vive isso em todo o seminário. É muito curioso. Porque eu chego lá, eu tô ministrando o seminário, né? Então eu sou o facilitador. Normalmente a gente faz em equipe de 2. Tem um lá sentado atrás, observando, anotando, acompanhando o andamento para que tudo aconteça bem. Tem um lá na frente que tá ministrando aquele módulo, passando as informações. E você já deu palestra, a Evelyn também é a mesma coisa. Você tá se movimentando, você tá com uma energia ali de transferindo conhecimento, de falando coisas, você tá com calor. E aí você vai lá e regula o ar-condicionado. E as pessoas que estão sentadas, às vezes elas não estão nessa energia. E a nossa proposição é sempre o seguinte, cada um sabe do seu. Então, lá não existe eu vou cuidar para o empreendedor para que ele tenha o melhor resultado. Não, cara, eu vou te ajudar a alcançar o que você quiser alcançar. E se você quiser ficar sentado e não atingir resultado nenhum, o problema é seu. A gente se depara, e esse é o exemplo mais, assim, ou é o ar-condicionado ou é o banheiro. Tá. Que no meio do módulo a pessoa levanta a mão, aí você fala, nossa, ela quer fazer uma pergunta sobre a gente tem animal. É verdade. Aí você fala, ela vai fazer aquela pergunta. Médio. Aí você fala, Fundamental. vai, você tá prestando atenção, você vai me perguntar um negócio que vai me ajudar a destravar a equipe, a turma toda, 30 empreendedores. Aí a pessoa, ó, seu banheiro? Não. E aí você, é isso, é um adulto, é uma pessoa que deveria ter controle sobre o seu próprio ir e vir, mas ela foi tão moldada, ela foi tão encaixada em padrões que ela não consegue se desvencilhar. Ai, nossa, será que você poderia abaixar o ar? Aí a gente fala assim, ó, o controle tá ali em cima da mesa. A pessoa faz assim, ó. E não vai. Brava. E não vai. E não vai. Ela não se mexe. Ela só fica brava. No sentido de, nossa, como ele foi mal educado. E na verdade eu não fui mal educado. Eu disse assim, ó, coloca a temperatura que você quiser, fica bom. Aí na verdade você deu até mais liberdade para isso. Complicado. Então, o que poderia ser feito? Poderia ser incentivado a liberdade, a autonomia para as pessoas. Porque o empreendedorismo, ele tem que partir de uma autonomia. Ele tem que partir de um poder pessoal. Ele tem que partir do eu quero transformar algo, eu quero fazer diferente do que está todo mundo fazendo. Porque senão você vai acabar fazendo mais do mesmo. Eu vejo isso como aconteceu com a gente, né? O André, ele tem essa... Falo que quando eu conheci ele já tinha isso muito... É dele, essa parte de empreender. Ele não tem mais empresas que eu falo assim, calma, Segura, que é pra você não sofrer.
e não me deixar doida, né? Porque ele quer criar e eu tenho que ir junto com ele pra botar em ação. Mas como agora trazendo o que eu queria falar, o André sempre teve isso muito nato dele. O seu pai é empreendedor, mesmo que ele não veja isso, né? Meu sogro. Mas eu não, eu já fui doutrinada na parte de estudar, trabalhar em algo fixo. E até hoje eu vejo o André pegando no meu pé, tipo assim, empresa, você precisa pensar em coisas que tragam uma solução ao problema do seu cliente. Ou criar novas soluções para outros problemas. E eu fico assim, meu Deus do céu, como que é isso? Você tá num local que não é para você tá, mas é muito isso, porque a gente foi doutrinado, né? Isso mesmo. E não tem isso, assim, hoje eu tô nesse mar, surfando essa onda, porque como eu disse de novo, eu aprendi muito com o André, e é essa visão dele que ele sempre trouxe, que ele não ia. As empresas você trabalhou registrado, André? Tem 36. 6 meses em cada uma. Não, minto. Teve a última que foram 2 anos. Foram 2 anos. Ô, louco. Mas porque ele já me encontrou e ele precisava construir ali Precisava de alguma coisa. precisava segurar um pouquinho. Mas assim, você vê, e ele sempre teve isso muito foco seu, né? O foco dele de resolver a dor do outro. Eu já não, eu já fui doutrinada a CLTzaço ali. A crescer e ficar num local. Nossa, minha sogra, então. Minha mãe trabalhou 35 anos na mesma empresa. Eu fui para o empreendedorismo, mas eu também trabalhei 12 anos em empresas. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade e fui até os 24 trabalhando em empresas. Trabalhei em empresas dos mais diversos ramos. Trabalhei em videolocadora, trabalhei em estufa de peixe ornamental, trabalhei no McDonald's, trabalhei em escritório de advocacia. Estufa de peixe ornamental? Eu ajudava a criar peixe, lebiste, candy, O André, pra vender. ele literalmente passou você, porque o André já vendeu Passagem pra Israel. pra Israel. Eu vendi a assinatura da São Paulo, eu vendi cartão de crédito do Bank Boston. Cara, Eu já fui promotor de balada, ou seja, ganhava pra colocar ingresso, colocar a galera. Já dei aula de dança, Puta, né? Mas, cara, legal. Você entrou já vendi roupa feminina, já fui caixa de loja. Tá vendo aí? Dá um selinho pra ele. Aí. Mas, ó, você entra num ponto legal também. Tipo, beleza. Você foi tudo isso, cara. E aí, quando que veio a parada, tipo, putz, vou ser um consultor? Esse foi muito pra frente. Muito pra frente. Na verdade, a minha primeira empresa não tem nada a ver com consultoria. Eu abri uma corretora de seguros, foi a minha primeira empresa. Eu tinha... A Yanka. Isso, não era essa ainda. Não era essa. Fali. Tá. Beleza. Tem experiência, gente? Beleza. Não é por isso que ele virou consultor. A ONU diz o seguinte, inclusive, que os empreendedores de sucesso quebram em média 3 vezes. Fechado. Não se fica. Você precisa quebrar pra ter. É lógico. O que é pra você quebrar? Tem alguns que quebraram 10 antes de ter sucesso. E tem gente que não precisa quebrar nenhuma pra ter sucesso. Média, né? Total. Mas em média, né? Eu trabalhava numa empresa e eu sempre fui muito bem relacionado. Quando eu digo bem relacionado, eu tenho um trato legal. As pessoas acabam fazendo amizade comigo. Eu me esforço pra ajudá-las a fazer com que elas tenham algum resultado e elas acabam retribuindo. E eu lembro que nessa época uma moça falou assim pra mim, minha irmã trabalha no RH do Bradesco e eles estão procurando supervisores de vendas lá. E a minha irmã já tinha trabalhado e estava desempregada. E eu falei pra ela, Mônica, eu conheci uma pessoa que a irmã trabalha, então eu vou esquematizar as coisas e acabou dando certo. Eu coloquei minha irmã em contato com essa irmã da minha amiga e elas se conversaram e minha irmã foi trabalhar, na verdade não era do Bradesco, era da Bradesco Seguros, a Bradesco Vida e Previdência. Então minha irmã era supervisora de vários corretores que ficavam dentro das agências, pessoas que tinham empresas dentro das agências e vendiam seguros, a minha irmã controlava e fazia o acompanhamento. E aí a minha irmã chegou pra mim e falou assim, Felipe, você tá perdendo muito dinheiro, porque assim, tem uma galera trabalhando lá que eu acho que talvez não tenha o melhor preparo do universo assim. Estão ganhando muito dinheiro, 20, 30 mil por mês, isso em 2004. Cara. E ela falou assim pra mim, você fala bem, você se apresenta legal, você tem influência, eu tenho certeza que se você fosse fazer isso também, você poderia ser bem sucedido.
E nessa época eu ganhava, sei lá, R$ 1.500 por mês. Já tinha tentado várias coisas, tinha acabado de chegar atrasado na prova da polícia para fazer a prova física da polícia. Eu tinha passado na primeira e na segunda fase da FUVEST, e era muito mais difícil do que a prova física. Quando eu cheguei no dia da prova física, 5 minutos atrasado, eu perdi. Então, ia ter que esperar um ano para fazer. Então. Não nem imagina. Policial, imagina. Eu imagino. Imagina. Eu imagino, sim. Eu acho que ia ser pior do que qualquer outra coisa. Eu também agradeço a Deus que eu não virei policial. E aí era pra fazer o barro branco, né? Sair como tenente e tal. E aí a minha irmã falou isso pra mim. Eu falei, bom, então agora é uma oportunidade. Matizei tudo na empresa, pedi pra ser mandado embora. Durante o período de treinamento e formação para ser corretor, eu tinha que fazer o curso das 8 às 18. Eu consegui fazer o curso e trabalhando ao mesmo tempo. Eu comecei a trabalhar das 7 da noite à 1 da manhã. Então eu fazia o curso de manhã durante o dia, à noite eu ia para trabalhar, voltava, chegava em casa 2 horas da manhã para dormir, para estudar. No outro dia de manhã eu tinha que ir pro curso, e depois dessas 2 semanas de curso eu ainda tinha que fazer 2 provas que eu tinha que passar nas provas. Eu ficava estudando de madrugada, deu certo, eu virei corretor. E isso abriu um universo para mim. Eu comecei a perceber coisas sobre mim mesmo que eu nunca tinha imaginado. Como, por exemplo, quanto eu poderia ser capaz de ganhar. Estava aprisionado nessa questão de ninguém me paga mais, eu ganho R$ 1.800, eu ainda não tenho faculdade. Sem faculdade eu não consigo ganhar mais, se eu não ganhar mais eu não consigo fazer faculdade. Eu tava ali. Aquela historinha que nos contaram. Isso, aí eu tava ali na corrida dos ratos, né? E aí, de repente, eu olhei e falei, não, peraí, tem um cara aqui trabalhando comigo e ele tá ganhando, sei lá, 15 pau por mês. Também posso chegar, porque nós estamos na mesma condição aqui. E as coisas começaram a acontecer e foi o meu despertar para o empreendedorismo, uma corretora dentro do Bradesco. Eu era parceiro do banco e aí vendia os produtos do banco. E lá por 9 anos. Ia ganhar a premiação da minha categoria, né? Porque as agências concorrem com agências do mesmo tamanho. Então, cada grupo de agências está ali numa categoria. Eu fui o maior vendedor num ano, números absolutos. Eu fui o maior vendedor em comissão no ano. Eu fui o maior vendedor em número de apólices no ano. Caraca, então de 2009 para 2010 eu ganhei todos os prêmios. Eu fui para Costa do Sauípe. Fui pro Costão do Santinho, onde eu ganhei o troféu de melhor corretor da minha categoria. Depois eu ganhei, por conta de ter ganho o troféu, ganhei um evento no Paradise, que é em Mogi, com a família toda. Passei uma semana, depois eu fui pro Canadá, num congresso também, como prêmio por ter sido o maior comissionamento. Então, assim, tive bastante sucesso. Irmão, lá. Isso tá relacionado a entrar no corredor. Na área de seguros. Que a galera fala, né? Tipo, entrar no corredor antes pra você ter a experiência e empreender, né? Tem muita gente que fala isso. Na verdade eu já empreendia. Era um empreendedorismo interno. Casado. Entendi. Exato. Era um empreendedorismo assim. Eu tinha um CNPJ, eu tinha contador, eu tinha as minhas próprias estratégias. Entendi. Mas eu tava dentro de um parceiro ali. Como se eu tivesse uma espécie de um suporte. Foi bom até pra mim naquela época, porque o Bradesco pagava as custas para abrir empresa, o Bradesco pagou o curso. Por quê? Porque eles precisavam de profissionais que fossem capacitados para fazer aquilo. Então, para mim, foi uma via de mão dupla ali. Foi bom. Foi bom para mim. E aí, dali, você... E aí, só que aí chegou num momento que as coisas não... Eu comecei a tomar mais consciência, eu acho. Eu entrei numa onda de desenvolvimento pessoal para eu me tornar alguém melhor, porque eu tava cheio de dívida. Era a época que eu mais estava ganhando dinheiro, normal, e que eu tava mais ferrado emocionalmente, sei lá, com os meus amigos. Tentando comprar a felicidade. Mais ou menos isso. Eu tava tentando comprar meu ticket para entrar num lugar que eu achava que eu precisava ter dinheiro, eu precisava tá ali dentro. Entendi. E tava me fazendo mais mal que bem. E aí eu fali a empresa e comecei a prestar atenção que não era aquilo que eu queria. E o banco tinha uma pressão muito grande de querer que eu vendesse o que o banco queria. E não o que o cliente estava precisando. E aí começou a conflitar o meu valor com o valor do banco. Porque ao passo que eu comecei a me desenvolver pessoalmente,
eu nunca fiz isso, mas começou a ficar cada vez mais incômodo. Porque antes o meu supervisor falava pra mim, você tem que vender o produto. Eu falava assim, cara, eu não vou vender, deixa que eu vou vender outra coisa. E eu ficava numa boa. Quando eu comecei a me desenvolver mais, aquilo começou a me incomodar e eu comecei a... eu tô aqui pra ficar ouvindo esse cara falando... Você foi tirando o cabresto ali. Isso, mais ou menos isso. E aí eu falei, chega, não dá mais pra eu ficar dentro deste universo aqui, dessa caixinha. Sim. Eu tava em outra caixinha. Ok. Eu tinha escapado da caixinha de fósforo e tinha ido pra uma caixinha de sapato. E aí eu falei, bom, chega, agora eu quero ser independente. Foi quando eu abri minha corretora independente que eu tenho até hoje, que é a Iancas. Ai, que massa. Que aí eu saí de dentro do banco e comecei a atender todas as seguradoras. Aí eu me tornei um empreendedor, eu acho que foi um empreendedor mais real mesmo. Porque eu me desvinculei completamente de um suporte, de um apoio. Ele falou uma parada muito interessante, cara, que eu defendo muito. Tem muito empreendedor que a gente vê que ele representa só uma bandeira. E aí quando eu ouço isso, eu não vejo ele como um empresário de fato. Tipo, por mais que ele até seja ali. Mas pra mim é como se ele tivesse só mudado de caixa, que nem você falou, sabe? Tipo, eu tô aqui na caixa interna, vou mudar de caixa, mas continuo na mesma marca. Entendeu? Tipo, é isso. Eu posso falar porque eu tenho lugar de fala. Então é o seguinte, na verdade, esse cara aí, ele é só um funcionário do próprio CNPJ. Mas ele abriu um CNPJ pra ele ter um emprego. Abri um CNPJ, aí eu não tenho estrutura nenhuma, eu não faço nada, eu trabalho dentro de um parceiro. Então, eu sou PJ dentro do Bradesco, eu sou PJ dentro da Petrobras, ou eu sou PJ dentro do cara da esquina aqui, tanto faz. Você só abriu um CNPJ para você ter um emprego. Animal. Não é um empresário. O empresário ele tem que pensar em muitas outras coisas que não estão associadas só a você ir lá, chegar de manhã, atender meia dúzia de clientes e ir embora. Tem que pensar em muitas coisas, crescimento, estrutura, treinar pessoas, desenvolver. Hoje eu enxergo isso. Naquela época eu achava que eu era um empresário. Eu era um empresário fraldinha. Eu quero pegar esse gancho para fazer a primeira pergunta aqui que eu anotei das minhas anotações. Qual desse ponto de vista que você trouxe aqui quebrou, mesmo que você era um empresário fraldinha, mas qual que é um erro que os empreendedores que estão começando agora, ou que já têm ali 2 anos, 3 anos empreendendo, mais cometem e faz ali ralo abrir e perder dinheiro? Eu acredito que são 2 coisas, né? Talvez é mais, né? Mas, realmente, eu acredito que um erro fatal, assim, para um negócio é você acreditar que o dinheiro que é gerado em um negócio pode ser convertido para um salário. Ou seja, o cara é CNPJ para ter um emprego, ele tem um parceiro, ele tem um apoio ali, e ele acredita que todo o dinheiro que é produzido por aquele contrato é um salário para ele. Se fosse um PJ dentro de uma empresa, porque eu sei que tem a contratação PJ, né? Mas às vezes a pessoa que está ali do outro lado, ela não se enxerga desse jeito. Sim. Ela se enxerga mesmo como um funcionário. E esse é um erro crucial, porque ele impede você de crescer literalmente o seu negócio. Você só vai crescer as suas despesas. E no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala, né, que quanto mais dinheiro você tem, você acaba comprando mais coisas que vão te gerar mais despesas e você fica mais refém daquele dinheiro. E aí quando você ganha mais dinheiro, você quer mais coisas e vão te dar mais despesas, e é uma corrida sem fim atrás de mais renda para ter mais passivo, para ter mais coisas que vão te dar despesa, e você não consegue nunca pensar em crescer o negócio. Então você trabalhando para o seu negócio, quando na verdade o seu negócio deveria trabalhar para você. Esse eu acho que é o principal erro. O segundo erro é acreditar que o que eu faço hoje pode perdurar ao longo do tempo. Acreditar que aquele tipo de negócio, aquele tipo de modalidade vai permanecer daquela forma para sempre. Nossa, ainda mais agora com inteligência artificial. Pois é, antigamente a gente tinha, eu lembro de uma coisa que eu ouvi de um professor, né, ele falando assim, que há 40 anos atrás, o engenheiro que se formava, ele tinha um tempo de garantia de mercado de aproximadamente 10 anos. Ou seja, depois de formado, pelos próximos 10 anos, o que ele tinha aprendido ia valer e ele não ia precisar se atualizar. Mais ou menos isso, tá? 40 anos atrás.
Hoje em dia, o cara sai da faculdade de engenharia e ele já está desatualizado. Ou seja, que ele começou a aprender no primeiro ano já não serve exatamente da mesma maneira para ele aplicar agora. Então imagina um negócio. Então um negócio antigamente, o cara tava lá e eu sou um mercado, eu tenho vários clientes, eu não preciso me desenvolver, eu não preciso ter um WhatsApp para atender. E aí daqui a pouco começa a ter cliente, aí começa a diminuir cliente, aí ele não atualiza as gôndolas dele, ele não posiciona de uma maneira legal, ele não faz uma curva ABC, ele não olha que de repente tal fornecedor está cobrando um valor muito alto e ninguém está comprando, ele está com estoque muito alto. Ele não está olhando o mercado, ele está só replicando que algum dia já deu certo. E aí o que acontece? À medida que ele não se movimenta, o resto está tudo se movimentando. Então você tem que imaginar o mercado, o mundo, como se fosse uma pista onde está todo mundo andando. Tem gente que está andando mais rápido, tem gente que está andando mais devagar. Se você ficar parado, tem uma certeza, você vai ficar para trás. Porque todo mundo vai te ultrapassar em algum momento. Esse é o segundo erro, que também acomete principalmente as pessoas que não têm tanta consciência de que elas têm um negócio na mão. Sim, o cara, um dos caras que eu mais admiro, por exemplo, lá de São Paulo, né? Ele mora ali na Lapa. Eu conheci ele trabalhava dentro de uma empresa que fazia instalação de som. Instalação de som nessa empresa, e ele falou pro dono, ele falou, cara, eu vi um negócio, tá começando a virar febre, eu tô vendo em tudo quanto é lugar que eu vou, que é colocar isso filme. Ia começar a colocar isso filme aqui, vamos fazer uma parceria? Eu coloco isso filme e fica metade pra mim e metade pra você, falou pro dono da loja. O dono da loja falou, não, a gente som. Loja de som, a gente vai fazer som e a gente vai fazer isso filme. Aí ele falou, tudo bem. Aí ele pegou, fez uma parceria com a banca de jornal que tinha perto, e aí aos sábados ele instalava o som durante a semana, e aos sábados ele ia na praça, puxava a energia da banca de jornal, que tinha feito a parceria com o cara para usar as coisas, e ele instalava isso filme na praça. E aí ele pegou e abriu uma loja que era de som e isso filme. Depois juntou o dinheiro, abriu uma portinha, depois ampliou. Recentemente eu fui lá e falei pra ele, e aí Robson, como estão as coisas, tal, não sei o que. Ele falou, cara, muito louco, né? Quando eu abri aqui, eu vendia, sei lá, ele falou o número lá, não vou lembrar de cabeça, mas digamos que ele falou assim, vendia 100 aparelhos de som por mês. Ele falou, sabe quantos aparelhos de som eu vendo hoje? Não vendo mais. Sai tudo de original de fábrica. Não tem mais a Pioneer, não sei o que. É um ou outro. Só vende pra mercado de reposição, só pro velho. Então, imagina se ele tivesse ficado, o cara lá da esquina, continua lá. Tamanho, talvez não tá conseguindo mais bancar as contas, mas não cresceu, não vende outras coisas, tá sempre placa de promoção, etc. E provavelmente tá ruim das pernas. Ele não, ele continuou já com um prédio cada vez maior, mais coisa, ok, ampliou o negócio, porque o negócio precisa mudar. Se é Havaianas, até Havaianas mudou, gente. Era sandália. Ela tá fazendo propaganda agora com um filme que vai sair. Quantas vezes a Havaiana já morreu e nasceu de novo? Porque tem que mudar, se não mudar. Então acho que acompanhar o público, né? Principalmente esses dois erros, eu acho que são fatais pro negócio. Vamos ver. Essa parada do som aí é bem real, né, mano? Que eu vejo muita gente, até uma explosão na época dos barbeiros. Lembra? Barbeiro, tacos, mexicano. Todo mundo abriu um negócio desse. Paleta mexicana. Todo mundo abriu aquele narguile. Nossa, tabacaria. Tabacaria, meu Deus. Virou uma última tabacaria. E você tava falando desse rapaz, desse Robson, e eu tava lembrando de um amigo meu também. Eu tive um amigo nesse mesmo muito parecido. Ele também montou esse filme, ele também queria parceria, não conseguiu, aí ele começou a fazer na garagem da casa dele, aí depois ele colocou som junto, aí depois ele expandiu, hoje ele tem isso filme e tem aquela lavagem mais top, higienização, não é higienização, mas é um nome que ele dá lá, eu não lembro o nome. Mas é um nome tipo assim, top do top da estética automotiva. É isso. Só que eles falam, como é que é? Car detail. É isso aí. E ele montou, cara, e o cara tá voando, velho. Tá voando. E tinha uma outra loja que o nome era Conex ainda, do lado ali, perto da casa dos meus pais, que já era. Quebrou. Só de som.
É igual a parte de manicure e pedicure. Antes, quando você marcava um pedicure, você ia lá, a mulher passava ou um esfoliante, ou já vinha com a Xano. Hoje em dia é spa no pé. Então, hoje você vai fazer a barba, o cara coloca um vapor na tua cara lá, Mas não sabe nem pra quem é. Pé. Se você vai fazer a unha do seu pé, é só unha. Se você quer que lixe os seus calinhos, é spa do pé, então tem um valor a mais. Pois é. Meteram um produto que é uma coisa que sempre é Sempre existiu. pelas manicures. Mas é o game é esse, cara. E me fala uma coisa, mano. Aí vamos entrar lá pro lado da consultoria sua mesmo. Aham. Qual tipo de dor que as empresas mais sentem ao te contratar? Qual o tipo de dor que a empresa mais sente ao me contratar? Duas uma. Ou ela tá com problema financeiro, ou seja, casa caiu. Não é nós não, viu? Não tô aguentando mais. Não é esse o nosso. Não tô aguentando mais. Não tô aguentando mais. Assumir compromissos ou tomei decisões que em algum momento eu achei que eram os melhores, mas as coisas não caminharam como eu esperava e não tô conseguindo mais. Não dá para eu continuar equilibrando todos os pratos. Não sei o que fazer mais. Então me chama para isso, ou eu quero crescer e não consigo. Ou eu quero crescer e não consigo. Quero crescer e tem alguma barreira. Ou é pessoas, ou é o processo de vendas, ou é o próprio empreendedor que tá enfrentando algum desafio pessoal que ele precisa se desenvolver. Então normalmente eu dei um passo maior que a perna, ou eu quero dar um passo, mas não sei o próximo. O que eu tenho que fazer passo a passo para chegar lá. Esse é nós. Sim, o segundo é a gente. Esse é nós. E tá, beleza. E aí, além desse, você falou de duas, uma, mas são só essas duas? Ah, não. Tem muito mais. Não, problemas que os empreendedores podem fazer. Se você quiser aqui, a gente passa 6 horas aqui. Peraí. Mas qual assim, conta pra nós assim, tipo, mais em que você ajudou e conseguiu mudar a parada? Olha, assim, em geral, os problemas, eles normalmente começam pequenos. Sim. O que eu vou falar aqui, talvez a pessoa que esteja lá assistindo, ela vai falar assim, nossa, mas que coisa óbvia. Mas quando você tá dentro do negócio, não parece tão óbvio. Parece tão óbvio. Sim. Um exemplo, uma empresa de 30 e poucos anos, cheia de contratos grandes, para fazer uma série de coisas, e pegou o maior contrato da sua vida. Pegou um contrato de 64 milhões de reais, em que eles iam ser responsáveis pela execução de 18 milhões desse contrato. Então o contrato era muito grande e eles iam executar 18 milhões. Só que o que acontece? Quando você vai fazer um contrato desse tipo, em geral eles fazem a parte de construção, a parte de indústria. Então o que você faz? Você assina o contrato todo, você começa a fazer o trabalho e você recebe por entrega. Eu entrego, eu recebo, entrego, eu recebo, entrego, eu recebo. Para isso eu tenho uma coisa que é o fluxo financeiro, ou seja, o ciclo financeiro. E o meu ciclo financeiro nesse caso começa com saída de dinheiro. Sai, mais um pouquinho, sai mais um pouquinho, mais, sai, tá quase recebendo, não, ainda sai mais um pouquinho, sai mais, entendeu? Só que o cara que tava tocando o negócio, ele achou que era uma saidinha de leve. O que foi feito? O que normalmente os empresários fazem quando eles acham que precisam de dinheiro. Quando eles acham que eles organizaram mal as contas. Eles pegam o dinheiro. E aí, então, saiu um mês, o cara pegou um dinheiro. Um juro alto, um dinheiro que não era o suficiente para arcar com todo o tempo que ele ia precisar de dinheiro. Então era um juro alto e era um dinheiro pouco, perto do buraco que ele precisava tampar. Só que aí no mês seguinte e no outro, ele percebeu, poxa, saiu de novo, eu preciso de mais. Aí ele foi lá e pegou mais para tampar esses 2 meses. Quando na verdade ele deveria ter feito o seguinte, peraí, deixa eu ver quanto eu vou precisar desembolsar nos próximos, 18 meses e eu pegar de uma vez só. Talvez dar como garantia o contrato, ou talvez arrumar um parceiro que pudesse emprestar o dinheiro. Tinha 1000 saídas para fazer. Só que não fez nenhuma dessas, foi pegando dinheiro. Então o problema não tá em pegar o dinheiro, é como pega. Como que eu vou usar o dinheiro? Até que eu acho,
Tem gente que fala assim pra mim, nossa, mas não, pego dinheiro, não pego dinheiro. Tem coisa melhor do que você ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Não. Se eu tivesse que escolher usar o meu dinheiro ou usar o seu dinheiro pra eu ganhar dinheiro, Escolher o meu. é melhor usar o seu. Claro. Então, é melhor usar o dinheiro dos outros. Só que tem que ser com estratégia. Então, nesse caso, se eles tivessem pego capital, eles iam precisar, sei lá, de uns 2 milhões de reais pra arcar com esses 18 meses. O suficiente. Eles iam pagar, sei lá, 50% de juros em 18 meses. Eles iam pegar esses 2 milhões, ia virar 3 milhões, mas o contrato todo era 18, estava dentro da margem de lucro, ia sair liso. Ia sair maravilha, filé. Só que como eles foram pegando o dinheiro, quando eu cheguei, eles já estavam 5 milhões de devedores. Nossa. Ou seja, o lucro deles, que era para ser 40% nessa processo todo, já estava espremido para 15%. Nossa. E aí você não está conseguindo mais comprar matéria-prima, você não está mais conseguindo pagar fornecedor. A pessoa pode virar lá e tá assistindo e falar assim, mas o meu caso é esse, porque isso aí está falando de 18 milhões. Mesmo jeitinho, igualzinho eu descrevi aqui, o cara faz o cara que tá comprando brócolis lá em Ipuiuna, que é meu cliente. Negocia, sei lá, cada entrega de brócolis ou cada compra que ele faz é de 5 mil cabeças de brócolis, 10 mil cabeça de brócolis, tá falando de 20 mil, 30 mil reais. Então, é uma proporção muito menor, mas se tomar as mesmas decisões, vai ter o mesmo resultado. É o processo, né? É o processo. Pra proporção. Isso, exatamente. Então, esse é o caso eu enfiei os pés pelas mãos. Eu peguei um Pronamp, dá um exemplo, tá? Mas isso aí fiz call hoje, antes de vir pra cá. Não, preciso de ajuda, tô meio enrolado financeiramente. Tá bom, quanto você deve? 600 pau. Qual é o seu faturamento? 200 mil. Pra que você pegou o dinheiro? Pra ampliar o negócio. E quando você ia ampliar o negócio, qual a expectativa de retorno? Como assim? Ou seja, eu pego 300 mil reais emprestado, duplico o tamanho da minha loja, sem saber o quanto mais eu vou vender. Aí não dá, né? Eu peguei o dinheiro dos outros, que é mais legal, mas eu não consigo trazer o retorno sobre esse dinheiro. Isso Não tem clareza, né? Exato, porque eu não tenho clareza, não sei exatamente o meu número. Eu não sei quanto que, se eu pegar R$1 e investir no meu negócio, volta quanto? Não sei isso, é melhor não pegar dinheiro. É o que eu falo desde do João da esquina até a empresa que fatura 10 milhões. Você quer usar cartão de crédito? O cartão de crédito é o nível ninja do financeiro. Se você não é ninja, não pega. Não pega dinheiro dos outros, não pega crédito, fica só no pagando à vista. Aí você vai avançando, né? Deixou de ser fraldinha, né? Você tem empresa fraldinha, não é hora de você pegar dinheiro. Colocar cuequinha e fazendo piniquinho. Isso, exatamente. É mais ou menos isso. Beleza. Então, esse é um dos casos. O outro caso é eu tô voando, eu tô fazendo as coisas acontecerem, mas eu não sei como acelerar. Mas esse caso foi um caso seu que você pegou? Qual desses? Esse dos 18? Todos esses só contei. É só história sua, Anderson. Então manda mais aí. Esse aí que eu fiz, do que era 18 milhões do contrato, que eles estavam devendo 5 milhões, eu fiz a parte do diagnóstico e o plano inicial. Depois eles implementaram sozinhos. Legal. Hoje a dona, que é a filha do dono, né, que tá tocando, tá vendendo mentoria, eles estão faturando, se eu não me engano, 50 milhões por mês. Caraca, saíram do buraco. Nossa. Então, assim, fizeram o plano, tocaram o plano, fizeram o ABC, deu certo. Não tem como dar errado, porque as necessidades não mudam. A gente tava brincando agora, né? Mudou isso, mudou aquilo outro, mas a necessidade básica de um negócio, ela não muda. Não muda. O que muda é como eu atendo essa necessidade. Pessoas precisavam de uma raladinha lá no pé porque ela quer se sentir mais confortável. Então é um conforto, é uma beleza. Essa necessidade sempre existiu. Sempre existiu. Agora ela só é atendida de uma forma diferente. Se eu consigo atender uma necessidade, resolver um problema, como o meu negócio dá errado? Sei que eu pare de resolver o problema do cliente. E mostre, né? Tem que mostrar para Isso, tem que cantar também, Sim. né? Aí tem que contratar uma agência. Exato. Galinha que canta. Galinha que canta, vai pra frigideira. Vocês conhecem essa expressão? Frango que não canta, morre. Não, eu conheço aquela do pato, né? Que o ovo do pato é um ovo muito mais saudável, né? Em termos de vitaminas e etc. É muito melhor, é maior, mais saudável, mais saboroso também, o ovo do pato. Mas por que o da galinha vende? Você não vê ovo de pato. Não vê. Por que é o da galinha que vende? Por quê? Porque ela canta. Porque ela canta.
Ela avisa, eu tô botando ovo aqui, ó. O que eu conheço é que essa foi boa. você põe várias galinhas, né? Na granja tem várias galinhas e elas estão botando ovo e o ovo vai caindo num lugar assim e vai andando tudo pro mesmo lugar. Só que você não tá filmando lá da galinha. Então você não sabe se aquela galinha tá botando ou se não tá. E ele, pra saber qual galinha tá botando, eles olham que aqui tá cantando. Aqui canta, tá botando ovo. Aqui não tá cantando, é porque não tá botando ovo. E se não tá botando ovo, não serve pra ela ficar lá, vira, corta e faz canja. Vai pagar Então, a panela. Tem que contratar a agência, tem que cantar. Se não cantar, ninguém sabe o que você tá fazendo. Tem que contratar. Inclusive, cara, é até pegar esse gancho seu aí. Essa mudança, assim, das marcas, né? Que você fala, pô, a Havaiana morreu, voltou, o nome disso é branding. Totalmente. É exatamente Rebranding. rebranding, é exatamente isso. Entra o profissional, nós, por exemplo, entramos na empresa, entendemos qual que é a situação do mercado e o que pode ser feito para aquela empresa voltar ao posicionamento ideal dela. Né? Ou Isso até é mudar esse posicionamento. ou até mudar o posicionamento, às vezes mudar até de produto. Entendeu? Então a gente vai muito no que o cliente precisa, na dor do cliente e coloca dentro de casa e modifica tudo. Então é bem legal esse movimento. E você estava contando de outra. Se tiver pergunta, você pode perguntar. Porque eu vou. Não sei Tem um monte aqui, hein? Tem um monte aqui. Vou falar uma na sequência do. Que eu acho que vai entrar muito do que você vai falar das suas histórias. Que ele tem bastante, vocês já perceberam, né? Que é até uma coisa que acontece muito, a gente vê muito no público que a gente atende, que é o público do consórcio, né? É a questão de achar que tá crescendo e tá faturando mais, mas acaba lucrando menos. Então, o que acaba acontecendo ali que muitos empresários, eles acham que estão crescendo, mas tá perdendo dinheiro, vão sair dessa cilada. Tem a sensação, Tá em putz, vendendo pra caramba, mas quando você vai ver lá no uma linha. Tem algumas coisas que não são tão simples de explicar, porque a pessoa tem que entender muitos conceitos, mas nesse caso específico, eu vou tentar fazer uma linha aqui de raciocínio para que a gente consiga encaixar tudo, né? A primeira delas é o seguinte, é muito fácil eu ter um crescimento amplo, com muito lucro, quando eu sou pequeno. Por quê? Porque eu estou atuando no que é muito fácil de ser pego, que é o famoso, vocês conhecem isso também certamente, que é o low hanging fruits. Ou seja, a primeira parte das vendas é a parte mais fácil, é uma demanda reprimida, é uma pessoa que está ali, que ela já está querendo um produto, mas não tem ninguém vendendo. Ou seja, essa primeira pessoa é a fruta da árvore que está facinho, eu estico a mão e pego. Então o meu lucro é alto, porque o esforço é baixo, né? Eu tenho uma conversão alta também, porque cada vez que eu estico a mão eu pego uma fruta, então cada vez que eu vou lá oferecer para alguém eu vendo. O custo é baixo, meu lucro é alto e eu consigo fazer isso rapidamente. À medida em que eu vou crescendo, preciso abarcar um monte de outras coisas no meu negócio. Então, por exemplo, se eu vou ter um volume alto de clientes entrando, eu preciso ter um processo de onboarding. Eu preciso ter um processo que vai receber esse cliente, que vai dar instruções, dependendo qual é o meu tipo de produto. Ou vou ter que criar uma plataforma que o cara vai ter acesso às informações, ou vou ter que criar um manual diferente. Aí eu já tenho que ter uma agência de branding, aí eu tenho que ter um advogado que vai fazer toda a confecção dos contratos. E tudo isso vai se empilhando à medida em que eu vou crescendo o negócio. Então a tendência é que quanto maior o meu negócio fique, a minha margem fique cada vez mais espremida. Só que a minha margem fica espremida no cliente ou no produto. Ou seja, por unidade. E eu começo a ganhar na escala. Então eu ganho menos do que eu ganhava antes. Só que como eu tenho muito mais clientes, o montante é maior, o absoluto que eu recebo de lucro é maior. Então, mas eu sou consultor, eu atendo 3 clientes por mês e meu lucro é 90%. Parabéns. Agora, se você virar um consultor que tiver 200 clientes por mês, você não vai nunca conseguir 90% de lucratividade. Você vai ter que ter um time, porque você vai ter que ter software, porque você vai ter que ter servidor, que você vai ter que ter um escritório, que você vai ter que ter carro com o logo da empresa. Não tem como fugir disso. E às vezes é o que o empresário, o dilema que ele enfrenta. Dado eu não posso focar e olhar somente no faturamento. Até porque faturamento é ilusório. Faturamento é muito mais ego do que realmente realidade. Porque eu vejo isso o tempo todo. Às vezes eu vou dar o Empretec, por exemplo, e as pessoas começam a falar do meu faturamento,
Mas às vezes você tem um cara que fatura 500 mil e tá lucrando 30 mil no final. E tem um outro cara que tá faturando 200 mil, mas lucra 100. Qual é o tipo de negócio que eu quero ter? Qual é o meu esforço versus o quanto eu tô tendo de lucratividade? E esse é o cuidado. Se eu estou envolvido na operação, aí eu começo a sentir esse lucro da carne. É a hora que o cara não quer mais crescer. Esse exemplo que você deu do consórcio é isso. O cara tá envolvido no negócio, e aí ele fica numa sinuca de bico, ele fica entre a cruz e a espada. Se eu cresço mais, reduzo a minha margem, e como eu estou envolvido na operação, reduzo o dinheiro que vai sobrar para mim. Ou não crescer, eu também não faturo mais, e aí eu vou continuar ganhando o que eu tô ganhando. Muito isso, cara. E aí o cara fica assim, não quero. Se eu crescer mais, é mais trabalho com menos resultado. Se eu não crescer, e aí o cara fica estagnado, ele fica ali paralisado. Quando, na verdade, ele devia pensar o seguinte: se eu sair da operação, é a mesma coisa da minha escola de tênis. É claro que eu vou ter um pouco mais de despesa se eu aumentar o número de alunos, mas eu não estou envolvido na operação. Mesmo que eu lucre um pouco a menos com cada aluno, se eu tiver 500 alunos lá, é muito melhor do que ter 100. A gente chama ela da próxima, inclusive. Tem que chorar. Chama ela. Mas aí eu não participo, não, que você vai chorar. Chama a Gabi. Não vou chorar, não. Ah, não dá bom. Eu choro com ela na terapia. Então, esse é o lance, né? Assim, o cara, para ele crescer, ele tem que focar muito no lucro e ele sair da operação. Conseguir fazer essas duas coisas, aí o negócio deslancha. Agora vamos trazer aqui uma dor, que era uma dor nossa, e nós estamos estruturando com a ajuda do senhor Felipe, é a parte comercial. Aqui a gente não tem o problema de saber vender, né? Nós temos um vendedor nato aqui do meu lado, e esse daqui, esse vende muito bem. Mas tem pessoas que não têm esse dom, não tem essa... dom, porque o André, desde que eu não conheço, ele se vendeu pra mim, né? Entendeu, gente? Deixa eu contar essa história aqui, o Vitor falou que a gente precisa contar um pouquinho da nossa história. Mas tem muitos empreendedores que tiver até essa questão, o lead tá frio, aí vai ver a estruturação do comercial. Cara, eu acho assim, posso entrar? De não entra, pode, que eu vou ali no banheiro. Eu acho assim que a maior dificuldade, na minha opinião, eu vou trazer uma dor minha mesmo, que é multiplicar o comercial. Essa aí, cara, é foda. É tipo assim, eu não consigo entender como que eu vou ensinar alguém a vender igual eu vendo. Eu não consigo, não encaixa na minha cabeça uma parada dessa, sabe? Então eu acho que a minha dificuldade no comercial de implantar até hoje é isso. E aí eu acabo não saindo da operação por conta disso. Entendeu? Então a gente só não escala aqui porque eu não consigo montar o meu comercial. Então essa daí era a parada que a gente chega num ponto e não consegue avançar, que é o de Felipe tá ajudando a gente. Olha lá. Cara, isso é uma dor geral, assim. Não só em vendas, como em qualquer outra área da empresa, as pessoas são mais competentes em uma determinada área, elas têm maior dificuldade em aceitar as capacidades ou incapacidades dos outros e maior dificuldade em transferência de conhecimento. Por quê? Porque a transferência de conhecimento, ela leva um tempo que às vezes você não está disposto a enfrentar. Então, eu não quero ter que demorar 1 ano formar alguém para ser um vendedor. Eu quero que a venda aconteça, porque eu preciso que a venda aconteça agora. Então, eu não posso esperar 1 ano sem vendas. E eu acho que é aí que mora o pulo do gato, o segredo. É que eu não preciso fazer uma ou outra coisa. Então eu não preciso, por exemplo, que o André pare de vender para que só os vendedores vendam. Mas eu preciso ter uma estratégia que vai desenvolvendo as pessoas à medida em que o André vai saindo. Seguir fazer isso, existe uma tendência de que daqui a 1 ano eu vou ter pessoas preparadas e aí já começa na frase. Elas não vão vender como você. Pode ser até que elas vendam melhor. Ou talvez não vendam melhor, mas elas vão vender de uma outra forma. Elas vão vender da forma delas. Lembrando que vender da forma delas não significa que elas não vão vender também e você gostaria que fosse vendido ao cliente. Elas vão dar um charme delas, o toque, a especificidade. Então talvez você vai ter, a gente vai montar um departamento comercial aqui, você vai ter 3, 4 vendedores e às vezes você vai ter 3 vendedores que são mais criativos,
mais extrovertidos como você, e vai ter um vendedor que é mais introvertido e técnico. E se conectar mais com as pessoas que são introvertidas e técnicas, enquanto que os outros vão se conectar com outras pessoas. E tá tudo bem, desde que se tenha um processo. E o processo, não só de vendas, mas como qualquer outro processo dentro de um negócio, eu tirar da minha cabeça a sequência de coisas que eu faço para que uma venda dê certo. A sequência de coisas que eu faço para que uma campanha dê certo. Ou a sequência de coisas que eu faço para que um demonstrativo financeiro dê certo. Se eu tiver um passo a passo, existe uma chance muito maior das coisas darem certo. Claro que pode ser que no meio do caminho eu coloque um pouquinho mais de tempero, o outro coloca um pouquinho mais de orégano, o outro faz um pouquinho, prefere fazer na mão ao invés de bater na batedeira, mas no final a receita vai dar certo. E o mais importante é o plano. Eu acho que talvez eu possa falar também com lugar de fala e conhecimento de causa, que está muito mais associado a eu não estar disposto a dar o tempo necessário para aquilo florescer. Eu quero plantar a semente, colher a fruta e fazer o suco, tudo ao mesmo tempo. Não quero plantar, esperar. Eu não devia ter feito essa pergunta. Tá uma porrada aqui, ao vivo aqui. Sacanagem. Eu não quero. E você saiu, né? E você saiu na hora da porrada. Depois eu vou ter que assistir, porque... Caceta. Mas Nada na gente? Não, em mim, né? Você não tá. Nossa, não. Mas é isso, assim, dá pra ser feito, não é fácil. É simples, mas não é fácil. É uma das coisas mais difíceis que tem. Eu dei até a palestra, né? No evento que a gente tava lá, eu brinquei que às vezes eu falo que eu vou recomendar filme e as pessoas acham que eu vou recomendar os filmes de empreendedorismo, eu vou lá e recomendo o Kung Fu Panda. E aí o Kung Fu Panda 3 fala exatamente disso, que é como eu faço para ensinar os outros a eles serem melhores. Não, Kung Fu Panda 3. Isso, não eles serem como eu. Preciso ver Kung Fu Panda. Não eles De novo? como eu. Eu não prestei atenção, então. Eu não assisti, eu assisti o 1 e o 2 só, o 3 não. Eu assisti. Não ser como eu. Eu preciso criar várias pessoas muito boas, como elas são, e não vários Felipe. Caraca, animal, né? Até porque se eu criar vários Felipinhos, existe uma grande chance de eu ter vários probleminhas igual eu tenho sozinho. Pode Verdade. Eles terão os mesmos. Onde ele tá dedo? Ou a gente comendo o dedo. Deixa eu me segurar, que senão minhas risadas aqui são muito escandalosas. Meu, mas, cara, é animal isso, velho, que você falou. E realmente, eu sei que esse é um ponto que eu preciso amadurecer. Inclusive, você que já tem o mesmo perfil que eu, já aprende e já liga pro Felipe. E, cara, você falou de filmes. Aham. Dá uma dica aí pra nós, de um filme legal pra nós assistir. Eu vou sempre falar a mesma coisa que livro. Do quê? Pra falar o quê? Cara, trazer um pouco da mentalidade. Você sabe que eu comecei. Não pega isso. Você sabe que meu primeiro trabalho foi indicando filmes? Que? É nada. Na locadora. Olha, na locadora, na videolocadora. É verdade. Você não é de 80, 90, você não sabe do que eu estou falando. Não sabe o que é uma blockbuster. Não sabe, não, muito antes, né? Eu trabalhei na Gallery. Gallery videolocadora. Era uma locadora de bairro, totalmente. O legal é que a gente ficava numa praça. Eu achei que ele tinha 139 anos, ele tem 170. Tinha uma praça e a gente tava de um lado, a locadora era numa esquina, e na outra esquina tinha Vituccio Pizzeria. Forno a lenha, aquelas coisas de plástico, assim. Qual que é? Mas, cara, era uma pizza massa. Cada vez que você coloca o braço assim, ele vem Isso, plástico da pizzaria, isso. As lenhas ficavam tudo fora, assim, né? Porque na época ninguém roubava a lenha, o que hoje é capaz de roubar. Mas meu irmão fez uma cirurgia e todos os dias ele falava assim pra mim, nossa, você vê como as coisas mudam. Ele fez uma cirurgia pra tirar um cisto da perna e ele precisou ficar um mês em casa de repouso. Então, a cirurgia que hoje o cara fez de manhã, no dia seguinte ele tá trabalhando. Suave. Ele ficou um mês em casa. E todo dia ele falava assim pra mim, vai lá na locadora lá e pega uns filmes pra gente assistir. Aí eu ia lá, pegava 2 filmes e voltava pra casa. Aí eu chegava, brincava um pouco, ele assistia à noite o filme, eu ia lá e sentava e assistia com ele. E aí no outro dia seguinte eu ia levar o vídeo pra devolver e pegar mais. Rebobinado, né? Rebobinado, senão era R$1. Não era R$1 a mais. Meu Deus, essa parte eu não peguei, não. Aí, Gente, o dono da locadora começou a ver. E todo dia eu ia lá. Devolvia 2 filmes, pegava 2. Pegava 2, no final de semana pegava 5.
dia falou assim pra mim, escuta, rapaz, deixa eu perguntar um negócio pra você. Ele fala, ele falou assim, você tá assistindo esses filmes? Você assiste todos esses filmes? Meu irmão tá em casa e a gente tá assistindo junto, eu assisto. Aí ele pegou um filme assim e falou, você gostou desse aqui? Aí eu falei assim, eu gostei. Aí ele falou, você indicaria esse filme? Sim. Se você gosta desse gênero aqui, aquele ali é melhor. Aí ele falou assim, qual? Aí eu falei, aquele ali. Eu peguei um outro, falei, esse aqui, ó, esse aqui é mais legal, a história é mais legal, tal. Esse aqui é meio bobo. Sei lá, chega uma hora que você, nossa, é mentira, não é legal isso aqui, ó. Aí ele, e filme de suspense, você gosta de qual? Eu gosto desse aqui. Por quê? Porque esse aqui é tal, a história é bacana e tal. Ele falou, olha, eu tô precisando de alguém pra trabalhar aqui, você não quer trabalhar aqui? Aí eu, hã? Pegou 12 anos. Eu falei assim, trabalhar? O que trabalhar? Eu sabia o que era trabalhar, né? Mas eu fiquei assim, não, cara, não sei. Aí ele, o que você precisa saber? Eu falei assim, sei lá, eu preciso falar com a minha mãe. Ele falou, é isso. Aí eu preciso falar, Nossa, será que o Arthur vai querer um emprego? Aí eu fui pra casa, cheguei pra minha mãe e falei, mãe, o cara da locadora perguntou se eu quero trabalhar. Aí ela virou pra mim e falou assim, e você quer trabalhar? Aí eu falei, eu não sei. Eu quero. Você viu, eu já tava aprendendo. Hoje eu já faço isso com a minha esposa. Eu olho pra minha esposa e falo, eu quero jogar tênis. E ela me responde que eu quero. Aí eu tava fazendo isso com a minha mãe. Aí minha mãe falou assim, não, filho, se você quiser seu dinheiro, pode trabalhar, você vai ter seu dinheiro, você vai receber, só que é o seguinte, é uma responsabilidade. Você não pode faltar, você não pode ir só quando você quer, você tem que ir todo dia. E outra coisa, você estuda, então você tem que honrar com as suas obrigações na escola, então tem que continuar estudando, indo bem nas provas e tal. Eu acho que eu quero meu dinheiro, porque já era um detalhe, né, tipo, eu morava num bairro onde eu era pobre, né, todo mundo tinha dinheiro, meu avô comprou lá quando era só mato, um puta de um bairro chique, só que a gente continuou morando lá, entendeu? E meu avô se aposentou como um office boy do banco. Minha mãe foi mandada embora, sei lá, a gente não tinha grana, separado, meu pai é alcoólatra, beleza. Os meus amigos todos tinham dinheiro, então eu pensei, se eu ganhar o meu dinheiro, eu vou ter dinheiro, eu vou poder comprar comandos em ação, eu vou poder comer no papo aqui, eu nostálgico, eu vou poder comer na padaria, sabe? Eu quebrava tantos dedos. Não, eu só tinha um e eu era o dedo quebrado. Meu Deus do céu, eu aqui, o que ele não falou? Mas olha só, aí eu fui, minha mãe foi comigo na locadora e o cara falou, se você quiser trabalhar, o horário é assim, assado. Minha mãe falou, não, tudo bem, fala que e eu comecei a trabalhar lá. E foi minha primeira área de vendas. A gente começou lá, alugava tipo 30... Hoje você pode montar um canal no Instagram indicando filmes. Eu poderia montar o canal só pra indicar de livro, do que for, mas é uma coisa que eu gostei muito de fazer. A gente começou o primeiro sábado, por exemplo, eu lembro que ele falou, a nossa meta é vender, alugar 30 fitas. E a gente não bateu no primeiro, não bateu no segundo. Aí no terceiro a gente bateu, aí ele falou, eu vou pagar uma pizza pra vocês. Aí ele foi lá no Vitute, pegou a pizza, e aí trouxe, foi uma festa no sábado, a gente comendo pizza lá e tal. Aí, quando eu saí de lá, 6 meses depois, a gente já tava alugando 180 fitas. Que legal. Então assim, um case de sucesso. O cara pegou um moleque de 12 anos, né? Pegou um moleque de 12 anos, uma visão, uma inovação. Eu não entrava dentro do balcão, eu só ficava do lado de fora do balcão, só indicando filme. Olha que legal. Eu era a pessoa que fazia, então de repente, hoje fala assim, nossa, o cara tinha um sucesso do cliente, o cara tinha um BDR, o cara tinha... ele tinha um pirralho lá fora, ficava falando, que ficava lá, que um papagaio falando, né? Mas deu certo. E eu sempre gostei. Eu acho que os filmes, eles têm uma forma de comunicar a realidade de uma maneira mais suave. Verdade. Porque às vezes eu tô numa consultoria e eu falo alguma coisa pra pessoa e eu sinto que... Bate. Dá no estômago, a pessoa chora. A pessoa sente assim... E indireta. Às vezes a pessoa não tá pronta pra receber aquilo, né? Então eu passo por alguns momentos de consultoria bem difíceis, porque eu também não sou de alisar. Eu não sou de falar, de dourar a pílula, de falar, não, tá tudo bem. Não, pô, isso aqui ficou uma merda, precisa melhorar mesmo. E aí o filme é um canal mais fácil, onde a pessoa pode olhar através da história do outro alguma coisa que conecta com ela. E aí, nossa, peguei. Eu olhei o sofrimento do outro, eu não precisei lembrar do meu sofrimento. E é mais suave. O livro faz isso também. Que animal. Então, vamos trazer pra mentalidade, né, pra gente ir caminhando pra esse lado, porque acho que a gente falou de vendas, falou referente aos processos que precisa ter dentro de um... Ele tá começando a empreender, precisa ter clareza ali
da onde ele tá, para onde ele vai, para construir um diagnóstico. E eu acho que uma das coisas que também segura muito o empreendedor de crescer é a mentalidade. Eu vejo isso por conta da pessoa aqui. Né? Então, essa questão de mentalidade. Então, traz um pouquinho aí dessa parte de como um empreendedor é necessário que trabalhe a mentalidade, ali, o seu comportamento. E já traz uma dica aí de filme, de livros, eu gosto de livros. Legal. Na verdade, para o empreendedorismo, eu acho que ele só expõe mais a questão da necessidade da mentalidade, porque na maioria das vezes você vai estar sozinho. Fala que é um caminho solitário, né? Diz o André. Sempre porque, em geral, primeiro, você tem que pensar numa forma de resolver um problema que ninguém pensou antes. Ou tentar estruturar uma forma que não é a que todos fazem. Isso por si só já carrega uma necessidade automática de eu tampar os meus ouvidos. Então eu preciso fechar o meu ouvido, porque se eu for ouvir todo mundo que está ao meu redor, eu não abro o negócio. Ah, você é louco, fazer isso é bobeira. Nossa, você vai investir nisso. É loucura você colocar tanto dinheiro no negócio. Nossa, você estudou tanto para fazer isso, você não vai ter um emprego. Então, a tendência é que as pessoas ao seu redor, elas tenham muito medo. E esse medo elas vão tentar transferir na forma de proteção para te defender. Só que se você for ouvir, você não chega a lugar nenhum. Então você precisa fechar os ouvidos. E aí, quanto mais o seu negócio avança, mais a tendência de você querer fechar mais o ouvido. Por quê? Porque quando eu estava carregando saco de cimento lá sozinho, ninguém queria me ajudar. Agora você vem querer dizer que eu tenho para falar que eu posso ficar com o negócio? Não. Eu vou continuar falando sozinho. Então é bem assim mesmo. Os comportamentos do empreendedor, eles normalmente são evidenciados, eles são destacados porque ele está ali na posição central. Mas em geral as pessoas precisam entender que seu comportamento vai direcionar grande parte das suas ações, vai moldar os seus relacionamentos, vai moldar as pessoas a quem vão se atrair, ser atraídas por você para trabalhar em conjunto, para receber propostas, para receber convite para estar num podcast. Então o seu comportamento em geral ele vai atrair ou afastar oportunidades de negócio o tempo todo. E se você é empreendedor, se você é estagiário, se você está na faculdade, na escola, o comportamento vai facilitar ou dificultar o seu trânsito na sociedade. Somos seres sociais e reconhecemos os outros pelos próprios comportamentos. Então eu olho para o outro, eu me espelho, eu olho para o outro e eu vejo o que incomoda em mim e o tempo todo está acontecendo isso. E o comportamento então é uma chave. É uma chave para eu transformar quem eu sou. O jeito que eu me comporto, ele vai mostrar para os outros quem eu sou. E se eu mostrar uma coisa que não agrada, eu não vou ser aceito, não vou poder circular. Qual que é o maior perigo disso? É que eu também não posso me comportar só para agradar os outros. Preciso entender quem eu sou, preciso entender o que eu quero, quem eu quero ser. Aí eu começo a me comportar dessa maneira. Umas pessoas vão se afastar, porque são pessoas que não combinam com esse comportamento, outras pessoas vão se aproximar. Tá? E de todos os comportamentos, o primordial, eu até falei na palestra lá que a gente tava, né? Mano, a autorresponsabilidade é um fator, assim, do que qualquer outro. Porque a autorresponsabilidade te dá consciência de que não dá para ficar esperando que os outros vão fazer as coisas por você. 99,9999999999999% da população não tá nem aí para quem você é, para o que você precisa, para o que você tá sofrendo, para sua dor. Ninguém tá nem aí, cada um quer resolver os seus próprios BO. Verdade. Então a pessoa, ela não quer ouvir o que você tem para dizer. Você tá falando do seu problema e você tá falando do seu problema, ou eu tô falando aqui, até a pessoa que esteja assistindo lá, ela tá ouvindo o que a gente tá falando aqui e no fundo ela tá pensando assim, ó, que eu preciso. No fundo, ela não tá, ela tá consumindo isso aqui ou qualquer outra coisa só esperando a vez dela de ser atendida, de ser escutada, de ser ouvida, compreendida. Então ninguém não tá nem aí. Se você não assumir para você a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem, ninguém vai pegar no colo, ninguém vai carregar. E isso é uma bênção, é uma maldição. A bênção só depende de você.
A maldição depende de você. Quanto antes você consegue fazer isso, antes a sua vida anda. A minha vida demorou muito pra começar de verdade, porque eu venho de uma família onde o problema é sempre de fora. Nunca eu fui ensinado, nunca eu ouvi da minha família o seguinte: isso é um problema seu e você deveria resolver isso. Eu nunca ouvi isso. Eu sempre ouvi: ah, não, é assim mesmo, filho. Ah, as pessoas são assim mesmo. Nunca era problema meu. Ah, não, seu avô não conseguiu porque as pessoas não dão oportunidade pra ele. Não, ele não conseguiu porque ele escolheu ter uma família e não estudou. É isso aí. Entendeu? Ele não estudou. Eu acho que isso é cultural, né, cara? Pra analisar, mas a maioria é assim, cara. O Brasil vem de uma cultura. O Brasil vem de uma cultura onde o governo assume a posição de pai e quer controlar tudo, fornecer tudo, dizer tudo o que você tem que fazer ou o que não tem que fazer. E a população se encaixa. Porque os relacionamentos, eles são sempre um encaixe. Mas eles sempre acontecem como um encaixe. O abusador vai se encaixar com quem aceita ser abusado. Então, um cara, por exemplo, extremamente ciumento, ele não vai se relacionar com uma mulher que tem uma posição forte. Porque na primeira vez que ele fala pra ela mudar de roupa, ela fala pra ele passear. Na hora. Então, vai rolar um encaixe. E a população brasileira... Muito verdade. E a população brasileira, ela se encaixa com o governo. Cara, que dor, velho. Circular essa parte. O governo e a população, eles estão tipo assim... estamos de mão dada aqui. Você cuida de mim, porque eu sou incapaz de fazer tudo. Nossa. E eu prometo que vou cuidar de você, mas não cuido tão bem, porque eu também não tô nem aí pra você. E aí a gente tem sei lá, um ciclo, uma dinâmica em que a população não vai atrás das suas próprias coisas. Então, quando alguém fala assim, mas os Estados Unidos você tem que pagar a saúde, os Estados Unidos você tem que pagar as coisas, lá, experimenta fazer isso aí pra você ver se você não vai preso. Essas coisas são exatamente o que fazem porque o americano tem uma cultura de self-made, uma cultura de eu dependo de mim. Pra tudo, inclusive porque se eu pisar no vizinho, se eu entrar na casa do meu vizinho sem ser chamado, eu posso tomar um tiro na cabeça. E já era. E não vai... Não acontece nada, é isso aí. Aqui não. Então, eu preciso cuidar. Eu sou diretor da associação onde eu moro. E ontem a gente tava jogando beach tênis lá, e alguém falou pra mim, como é que é? O cara falou. A gente precisa tomar cuidado. Como é que é? Não, porque a gente precisa fazer alguma coisa pra impedir que algum dia alguém faça algo errado nessa determinada coisa. Que era assim, o cara ia usar o salão de festa e os convidados não podem usar o clube, é só o salão. Então tem piscina, tem quadra, então os convidados só tem que ficar no salão, eles não podem ficar. E aí o cara tava falando assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei, não. Criar tipo uma punição, vamos fazer isso? Não, é mais ou menos isso, mas ele tava indo além. Ele dizia assim, a multa não resolve. Criar alguma outra forma. Eu falei assim, mas o que você quer que eu faça? Quer que eu ponha, toda vez que tiver uma festa, a gente pega e coloca um monte de segurança? A gente vai fazer exatamente igual o governo. Então o que eu tô assumindo? Eu tô assumindo que as pessoas são capazes de se responsabilizar pelas coisas que elas têm que se responsabilizar. Então eu não preciso colocar um cadeado na quadra, eu não preciso colocar uma chave no salão, eu informo para a pessoa o que eu espero que ela faça e eu conto com o fato dela ser adulta e responsável, ela fazer as coisas acontecerem como elas deveriam. Agora, se der errado, aí eu vou pensar numa punição, etc. Mas eu não vou montar uma estrutura toda para impedir que alguém não erre. É certo? Por quê? Porque eu preciso dar autonomia. E o que a gente menos tem aqui no Brasil é a autonomia. As pessoas não conseguem, elas não conseguem emitir um documento sozinha. Elas não conseguem emitir um documento sozinha. Aqui é o único país do mundo que tem despachante. Do tamanho que tem o Brasil. Cartório, em lugar nenhum. Você assina, é sua assinatura. Aqui não. Tem que assinar e outra pessoa tem que assinar em cima para dizer que a sua assinatura é sua. Pra dizer que você... Meu Deus, é verdade. Porque você não tem autonomia. Porque a sua assinatura não vale nada, a sua palavra. E isso daí tem um grau maior pra quem é do sexo masculino, né? Se não conseguir fazer as coisas sozinho. Tipo, eu não tô achando as minhas coisas. Falas femininas. Ó, imagina. Falou. Aquele negócio assim, né? Eu não tô achando, não tá aqui. Aí você vira pra ele e fala assim, se eu por aí achar,
Toma. Não, pior que é verdade. Não dá nem pra discordar. Pra gente, então, umas indicações aqui pra gente caminhar e depois eu quero que você... Indicações de filmes. Isso. É Filmes isso? de livros. Pra mentalidade, enfim, aprender a se colocar no lugar dos outros. Empreendedor. Isso. Tem que ler O Mito do Empreendedor. O mito do empreendedor. Tem que ler O Mito do Empreendedor. Por quê? No Mito do Empreendedor, ele fala o que acontece com a maioria dos empreendedores de necessidade. Que são técnicos, que aprenderam a parte técnica e decidem abrir um negócio. Ou seja, eu sou muito bom em fazer bolo, vou abrir uma confeitaria. Eu sou muito bom em arrumar ar-condicionado, vou abrir uma empresa de ar-condicionado. Ou eu sou muito bom mecânico, vou abrir uma mecânica. E aí o cara só tem o lado técnico. Então o livro fala sobre isso, que ele tem três papéis dentro da cabeça dele, que é o técnico, o gestor e o administrador. E ele tem que saber a hora de usar cada um deles, tem que sair do negócio, virar um gestor, ao invés de ficar lá administrando o problema, ou então de fazendo um beabá. Tem que ler O Mito do Empreendedor. Filmes sobre empreendedorismo, eu gosto muito de Joy, que é a moça que inventou o mop. O esfregão, aquele esfregão que você gira o cabo assim e ele já seca. Já viu? Ah, tá, aquele que você aperta, né? Agora já, Já mudou. mas quando ela inventou lá em 1980, alguma coisa, que ela começou a vender lá no... era tipo... Shop Tour. Você lembra o Shop Tour que tinha aqui no Brasil? Lá nos Estados Unidos também tinha um canal só de vendas. E ela que desenvolveu o projeto, que era um cabo dentro de outro, e a hora que ela girava assim, torcia o mop, pra ela não precisar pôr a mão pra torcer o esfregão. Porque tudo isso começou quando ela teve que limpar um copo quebrado. E quando ela foi, ela cortou toda a mão. Ela falou, nossa, devia ter um jeito mais fácil de fazer isso. E aí ela inventa o mop. Mas aí todos os percalços que ela teve até as coisas acontecerem. Legal. É um filme muito legal. Eu gosto. Qual que é? Joy. Joy é o nome dela. É a menina que fez os Jogos Vorazes. Tá. Ela é muito boa atriz. Eu gosto também do Fome de Poder, que é do McDonald's. Embora quem não é empreendedor acha que o Ray Kroc foi sacana. Quando na verdade, quando você entende de comportamentos de empreendedores, você sabe que ele não foi sacana, você sabe que ele fez. Ele usou uma regra que não tinha sido dita e as pessoas achavam que tinha. Ele foi lá e fez de uma outra forma, transformou o negócio para sempre. Não só transformou o negócio, como transformou o jeito que se faz negócio. Hoje o McDonald's é um exemplo, né, de como você... Processos, então. De processo e de uma série de coisas. Então são dois muito bons de empreendedorismo. Sobre mentalidade, eu indicaria um livro chamado O Jogo Interior do Tênis. Esse livro, ele foi o livro que inspirou os caras que criaram a PNL e depois o processo de coach. Caraca, todo tenista considera que esse livro é a bíblia do tenista. Então, sim, se você chegar para o Alcaraz, que é um do mundo, Sinner, que é o 2, pegar os 100 primeiros do ranking, tenho certeza que todos leram. O Jogo Interior do Tênis. Ele fala sobre a sua cabeça. E que dentro da sua cabeça tem 2 jogadores. Que é o cara que é o agressivo, que é o confiante, que é o que fala assim, eu vou bater e essa bola vai entrar lá no cantinho, eu vou ser campeão, eu vou ser o cara e tal. E tem o outro que é o analítico e é o crítico, que é o que fica assim, cara, se você errar essa bola, você perdeu o jogo. Acho que é melhor você não bater tão forte, tenta bater mais devagar. Então você tem esses 2 jogadores dentro da sua cabeça. E enquanto você não consegue vencer esse jogo, não dá pra você vencer o adversário. Sempre vai ficar inseguro de como bater na bola. Você tem que entrar na quadra sabendo qual que tá ali. Ou qual que você vai usar cada hora. Mas você tem que estar em paz com eles. Nossa, você primeiro tem que ganhar o jogo interior, pra depois poder ganhar o jogo na quadra. Como é que é o nome? O Jogo Interior do Tênis. O Jogo Interior do Tênis. Outro livro que eu recomendaria, foi o que eu recomendei pra você. Muito bom. Que é Os 4 Compromissos. É um livro da área paulada, soco no estômago, indagações. É um livro que todas as vezes que eu leio, eu já li ele umas 6 vezes, e todas as vezes que eu leio, eu aprendo alguma coisa nova. É um livro super curtinho, super fininho, e fala sobre 4 coisas que você deve assumir como compromisso para sua vida. Seja impecável com a sua palavra, ou seja, se você falou, faça. Se você não vai fazer, não fale.
E entenda que a sua palavra, ela cria a realidade dentro da sua cabeça. Eu gosto até de falar assim, né? Seres que pensam porque falam. Nós não falamos porque a gente pensa. Porque a gente pensa em português. Então, nós nascemos no Brasil, falamos a vida toda português. Então você pensa em português. Na hora que eu silencio a minha boca, meu cérebro está aqui pensando em português. É como se eu estivesse tendo uma conversa comigo mesmo. Logo, quanto mais eu domino a linguagem, mais eu domino o meu pensamento. Falo coisas ruins sobre mim, eu penso coisas ruins sobre mim. Então, seja impecável com a sua palavra. Não leve nada para o pessoal. Ou seja, o que o outro está falando é um problema do outro. É sobre ele está vivendo um BO lá dele, ele está com um problema dele e ele quer resolver a vida dele. Não é sobre você. Não leve nada para o pessoal. O outro é, faça o melhor que você puder sempre. E o melhor que você puder sempre significa o seguinte, pode ser que um dia você não consiga dar 100%. Você só consiga dar 70%. Mas você, naquele dia que você podia dar 70%, você não deve dar 50%. Você tem que dar 70%. E no ruim da academia, desde que você tenha dado o seu melhor. Porque se você for ficar esperando o dia bom para fazer o treino bom, você vai fazer. Você vai fazer um treino por ano. E o último, que eu não lembro qual é, mas quem for ler o livro vai saber. Leia pra descobrir qual é o último. Leia pra descobrir. A gente tem um quadro aqui. Como é que nós vai fazer com ele? De alguma coisa. Que é tipo assim, fale mal ou cante. Ai, pode ser dos coaches. Vida da internet. Não, ele fala mal de quem ele quiser. Você tem que escolher alguém pra falar mal. E tem que falar o nome dessa pessoa. Tem que falar assim, olha, essa pessoa... Zero ética aqui. Essa pessoa, assim, 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 eu não gosto por conta disso e disso e disso. Pode ser que você não tenha nada contra a pessoa, mas talvez pela parte técnica, ou que ela explica e etc. Mas você precisa falar, ou então você canta uma música. Bom, você pode ser uma pessoa só? Bom, é desse jeito, eu curto desse jeitinho. Olha lá na câmera sua Vai apertar o ganso pra começar. e fala, pulando, nananã, e aí fala por quê. Primeira pessoa que eu vou falar de duas. Como um bom vendedor, nunca uma só. Muito bom. Eu curto assim. Vou até beber uma água. Primeira pessoa que eu vou falar mal é a Natália Arcuri. E por que eu vou falar mal da Natália Arcuri? Eu reconheço que ela é uma excelente comunicadora. A Natália Arcuri é uma pessoa fantástica para mobilizar as pessoas, para poder dizer o que as pessoas podem fazer ou não. Ela é bonita, ela fala bem, mas infelizmente durante muitos anos ela espalhou uma cultura da pobreza. E quando eu falo uma cultura da pobreza, é dizer o seguinte, economizar dinheiro não é estilo de vida. Economizar dinheiro, vou repetir, não é estilo de vida. Economizar dinheiro é uma estratégia por algum tempo. Ninguém consegue viver a vida toda economizando dinheiro, porque isso não faz bem para o seu coração, não faz bem para o seu espírito, te transforma numa pessoa pobre, e uma pessoa que fica evitando fazer as coisas, uma pessoa que evita crescer, uma pessoa que tem medo de arriscar. Isso não é saudável. Chegou ao cúmulo de eu ver um dia um vídeo dela falando que as pessoas deveriam tomar banho mais rápido. E assim, eu fico imaginando um cara que trabalha numa obra, que chega às 7 horas da manhã, carregando tijolo o dia inteiro, que nem um animal, tendo que tomar pinga pra aguentar as dores que o cara tem no corpo, virar à noite e falar assim, ah não, porque a Natália Arcuri falou, eu vou tomar um banho de 2 minutos. Porra, deixa o cara tomar um banho de 1 hora e se lasque. Entendeu? Isso aí não vai mudar a vida dele. Toma, bate na mesa. A gente vai virar... Vai ser na mesa. Então, pra mim, esse é o grande demérito dela em relação ao trabalho que ela faz. Agora o restante, cara, maravilha, boa comunicadora, etc. Mas essa mania, tanto é que agora ela eu não tenho acompanhado muito ela, mas agora eu vi que ela tá vivendo um pouquinho mais. Então, talvez ela consiga agora ver que o que ela ensinou para as pessoas não é bacana e que ela pode ensinar de uma outra forma. A guardar dinheiro para ter um propósito e não para viver menos. Porque gastar menos é uma estratégia. Durante um tempo, é só um plano. Se você quiser mesmo viver melhor, você precisa focar em ganhar mais.
Começa investindo em você mesmo, começa investindo em se desenvolver e depois, a hora que você conseguir ganhar mais, aí você consegue ter uma vida melhor. Então essa é a primeira pessoa que eu falaria mal. Caraca, mano, animal, velho. Vamos viralizar. O que ele falou? Viralizar. Você viu o que ele falou? Sim. Se você quer viver melhor, não é você economizar mais, é você traçar um plano para ganhar mais. E isso pode aí você economizar durante um tempo. Sim. Mas durante um tempo só. Ó, A segunda pessoa que eu quero falar mal tem que ter. é o Marcos Marques, que fala sobre mentoria, que fala sobre negócios, que Conheço. fala sobre merecimento, que fala sobre a importância de ser empreendedor e blá 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 e bli bli bli. E é o seguinte, cara, não tenta implementar na cabeça dos outros o que é sucesso para você. Sim, eu tenho o meu Marques Carros aqui, eu tenho a minha top Lamborghini. Isso aí talvez seja sucesso para você. Agora você acabou de ter um filho, tomara que você enxergue um pouquinho que a vida não é só comprar coisas, não é só ostentar, porque quando você se comunica dessa maneira, você está atraindo pessoas que querem só isso. E não é saudável para o país isso. Não é saudável a gente falar, nós já somos um dos países mais consumistas do mundo. A classe pobre do Brasil, ela já pega auxílio aí com o governo e gasta tudo em churrasco, gasta tudo em iPhone. Polêmica. Isso aí não é uma coisa que a gente precisa incutir na população, a gente não precisa incutir nos pequenos empreendedores. O cara não tem que pensar assim, eu vou ter sucesso no meu empreendimento para poder comprar uma Lamborghini. Se for o desejo dele, tudo bem, mas você não precisa influenciar ele dessa maneira. E assim, comece a entregar um pouquinho mais de conteúdo e menos blá 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 de ostentação. Porque eu sei que você ajuda outras pessoas, você tem mais conteúdo, você gerencia outras empresas, já ajudou outras empresas, você pode focar mais nisso e menos em ostentar. É isso. De graça. É isso. Se quiser mais, eu falo mais. Meu Deus, adoro. Eu vou convidar ele, mas a gente vai viralizar esse vídeo. Agora vamos acalmar isso. Agora a gente já tá caminhando pro fim. Pode ir, que eu tô aqui pensando em. Bom, deixa uma mensagem, apesar de você ter vindo com duas Entrada. agora. Não, foi top. Eu assim, Deixa uma mensagem, né, pro empreendedor que tá iniciando, que tá começando, que às vezes tá passando um sufoco, que tá pensando em desistir, largar isso, tá ali com o frio na barriga, corda no pescoço, a água batendo no nariz. Cara, fala o que você quiser, esse momento é Tem teu. mensagem pra eles. Eu quero fazer uma conexão com isso que eu acabei de falar. Parte do que o empreendedor precisa é ter uma coisa chamada poder pessoal. Poder pessoal é conseguir ter independência e autoconfiança e gerar através disso persuasão e conseguir se conectar com outras pessoas. Para que eu tenha isso, não basta só eu levantar a voz, não basta só eu falar de uma maneira mais dura ou nada. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que ter feito uma série de comportamentos antecedentes a isso. Eu tenho que ter estabelecido as minhas próprias metas. Eu tenho que ter buscado informações a respeito do que é o meu negócio, como eu posso crescer. Eu preciso ter avaliado uma série de coisas de risco na minha vida. Eu preciso ter trilhado um caminho para que eu possa ter independência e autoconfiança a ponto de poder expressar a minha opinião como eu expressei agora, sem ter medo que os outros possam achar. Porque ser empresário, às vezes, é levantar e bater na mesa. E falar, não, vai ser do meu jeito. Eu vou fazer acontecer da forma que eu enxergo estar correto. Senão, você vai continuar levantando a mão para pedir para ir no banheiro. Você vai continuar perguntando para o fornecedor como é que ele quer que você pague. Você vai continuar pedindo desculpa para o cliente quando você fez todo o seu trabalho certo e o cliente não fez a parte dele. E eu, infelizmente, tenho clientes que vivem isso no dia a dia. O cliente entrega um baita de um trabalho, um negócio fantástico. O cliente não faz a parte dele e responsabiliza o empresário. Fala assim, não, porque você devia ter feito isso, porque você tem que falar com o meu outro fornecedor para resolver. Como assim? Como assim? Nada a ver. Então, tem um negócio de sucesso, para que você seja um empreendedor de sucesso, é fundamental que você aumente o seu poder pessoal.
sua capacidade de seguir em frente, a sua capacidade de persistir quando todo mundo tá falando que não dá certo, e a sua capacidade de sustentar as coisas que você fala e poder falar na hora em que você for chamado a falar. Não se conformar, não sentar no cantinho, não fazer como todo mundo está fazendo. O empreendedor precisa assumir o seu papel. E o seu papel é fazer empresas que geram lucros, que resolvem problemas de pessoas, conectam pessoas e põem comida na boca dos seus funcionários. Eu brinquei, né? Falei que eu tô cuidando de 3 empresas. Se somar aí, sei lá, deve estar dando 300 pessoas, 400 funcionários. 100 funcionários. E eu posso dizer que eu durmo tranquilo, porque eu sei que eu tô ajudando a pôr comida na boca de 400 famílias. Fora indireta, né? Diretamente as empresas que eu estou dando consultoria. Fora as indiretas, que são empresas que vocês recontratam, que os meus clientes recontratam. E somos nós que movemos o Brasil. 70% dos empregos são gerados pelo micro e pequeno empreendedor. É quem gira a economia. A ONU, quando ela desenvolveu o Empretec, ela desenvolveu porque ela sabia que o empreendedor era quem fazia a economia girar. Isso foi feito para, no pós-guerra, gerar, ativar a economia local. O Empretec era para isso. Então, o meu desejo é esse. Que os empreendedores consigam ter esse poder pessoal, essa vontade, consigam se posicionar para influenciar em volta deles. Chega de mudar o Brasil. Muda em volta. Muda a tua empresa. Top. Muda teu bairro. Você vai ver que tudo vai mudar. Foda. Top. Foda mesmo. Animal. Como é que a gente acha? Tem lá o Instagram, @o.felipecavalcante, com E no final, não é Cavalcanti. E no LinkedIn é a mesma coisa, o Felipe Cavalcante. Eu acho que no LinkedIn não tem ponto. Vou deixar aqui. Site também, Deixa na descrição. que é o www.felipecavalcante.com.br, e que tá saindo, tá um novo formato aí que vai sair do ar essa semana, eu acho. Legal. E é isso. E lá no meu Instagram tem o meu WhatsApp. Precisar mandar mensagem, pergunta. Eu tô sempre à disposição. Se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Legal. Sensacional. Gente, alguma dúvida? Você ficou com alguma dúvida, alguma coisa aí que te incomodou? Você que é empreendedor ou quer trazer alguma pergunta, alguma coisa ali para o Felipe ou pra gente? Deixa aqui nos comentários. Traz aqui um pouquinho que a gente pode trazer num próximo episódio aqui com o Felipe também. Até para ele movimentar ali as redes sociais dele, né? Vai que ele vira meu cliente aqui também. Curte, comenta, compartilha aí você que tá assistindo, que conhece aquele amigo que tá ali no sufoco e precisa de umas dicas. Compartilha esse episódio. Marca as 2 pessoas que ele falou mal. Vamos fazer chegar neles. Marca elas aqui embaixo. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Cara, obrigado demais. Satisfação. Foi muito bom ouvir sua história. Pegar vários conselhos aí, dicas. Acho que aprendi bastante. Apanhei bastante. Também. E eu gosto desse cenário, assim, acho que é onde eu mais me mexo, é quando eu vejo que algo me confronta. Gratidão pela sua participação, por você disponibilizar seu tempo aí, cara, eu sei que é correria pra caramba, pra estar aqui com a gente esse tempinho, compartilhando aí todo o seu conhecimento. Obrigado pelo convite. Vamos continuar nosso trabalho aqui, que vai ser fera. Agora eu vou pegar uma estradinha, vou lá pra Piracicaba. Nossa, delícia. O Rio de Piracicaba. Meu Deus, o André cantando aqui. Não é karaokê, André. Tá bom. Também deixa aqui sua sugestão pro próximo episódio, próximo tema. Fechou? Fechou, galera. Valeu, obrigado. Beijo no coração. Tamo junto. Bora lá. Tchau.